Maria Moraes Castilho, ela é diretora-presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito. Doutora Kátia, quando você aceitou o convite do prefeito Alcides Bernal, né, para assumir a AGETRAN, e ao chegar em Campo Grande, qual foi sua primeira impressão do nosso trânsito? Bom dia, é um prazer recebê-la aqui em Campo Grande. É um prazer estar aqui também. É um prazer estar aqui. E assim, eu já conhecia Campo Grande porque eu já prestei consultoria nas duas últimas administrações, né? Agora, Campo Grande tem uma fartura de vias largas, avenidas bonitas, né? E isso é uma exceção. Se você for olhar no restante do Brasil, tem problema de capacidade. Aqui tem um excesso de capacidade, mas falta ser disciplinado para a gente melhorar a segurança aqui no trânsito de Campo Grande. A senhora conheceu algum trânsito mais bagunçado que o nosso? Eu já conheci trânsito mais congestionado também, né? E agora, o bagunçado aqui é no seguinte aspecto: falta maior entendimento da sinalização, ela falta ser mais visível, tanto a horizontal quanto a vertical, não ajuda você a se direcionar, falta placas indicativas dando as avenidas. Então o que acontece? O trânsito é confuso pela falta de sinalização refletiva, falta de sinalização visível para que os motoristas se posicionem na via. Agora, depois desse levantamento, não é? O que fazer para melhorar a situação do trânsito na nossa capital? E uma outra pergunta. Principalmente o motorista, ele precisa colaborar, não é, doutor? Eu posso encaixar a terceira pergunta? Claro, aí? Com certeza. Até que ponto é importante um plano diretor de transporte e trânsito? É engraçado, eu estive lá no Planurb e vi o plano diretor que a cidade contratou. Ele até é de 2009, né? Só que esse plano, assim, apesar da empresa ser conceituada, né, que fez o plano, ele ficou extremamente genérico. Fala que precisa de corredores, precisa de hierarquização, que precisa de várias coisas, mas não diz o que tem que ser feito. Então foi um plano diretor, mas ele é muito vago, né? Então, na verdade, a gente precisa estudar. E eu estou olhando já junto com o Planurb, nós precisamos de hierarquizar o sistema viário, definir quais que são as vias, o tráfego de passagem que liga as regiões norte, sul, leste e oeste, para que a gente possa tratar melhor esses corredores, né? Agora, nós temos um plano nosso de trabalho, realmente mudar a forma de implantar a sinalização horizontal e vertical e mudar também a qualidade do material empregado. Porque as placas, hoje, a sinalização vertical, né, que são a orientação e de regulamentação, elas precisam ser um pouco mais, elas têm que saltar os olhos. Você tem que enxergar, não procurar, você tem que ir andando a velocidade de 30, 40, você tem que ver porque ela pula aos seus olhos. E a faixa a horizontal, que ordena os movimentos na via e define aonde você vai parar, tem que ser de um material refletivo também e que dure pelo menos de 5 a 10 anos para que você tenha sempre a cidade pintada e ordenada. Então eu acho que nós ao longo desses anos vamos mudar, também fazer um caderno de especificações técnicas de como ser feito o serviço para que tudo que for implantado seja refletivo para melhorar a segurança, né? E na parte semafórica, nós precisamos de implantar o centro de controle operacional. O prefeito já está satisfeito com essa ideia, né? Ele comprou já a ideia e nós agora vamos viabilizar, porque hoje todas as interseções semafóricas são soltas, não existe uma amarração entre elas. E você tem um tempo de verde único, que de segunda a segunda, que pega fora de pico, pega à noite, né? E isso faz com que as pessoas queiram furar o sinal, porque o tempo de verde, você fica parado no semáforo, não está passando nada no outro sentido, e induz a pessoa a desobedecer a sinalização. Então nós vamos também atuar, né, na parte semafórica, centralizando tudo, e na horizontal e vertical com materiais de qualidade melhor, para que ela seja refletiva e permaneça na via. Doutora, o Campo Grande é a capital nacional das lombadas. Como acabar com as lombadas sem comprometer a segurança das pessoas? Exatamente. Isso é uma coisa que eu fico impressionada. Existem vias excelentes, né?
e cheio de lombada. Para começar, que está totalmente irregular por conta do Código Nacional de Trânsito. Existe uma especificação para onde que você deve colocar. E explica que a lombada não pode ser colocada em via arterial cujo volume seja maior do que 600 veículos por hora ou que tenha circulação de transporte coletivo. Então você vê hoje nas grandes avenidas cheias de lombadas sem precisão. Acontece que a lombada é a última coisa que você implanta numa via. Você tem uma série de outras medidas de engenharia de tráfego que trazem a segurança sem a necessidade da lombada, inclusive a lombada eletrônica. Porque já está provado em estudos feitos até na região de São Paulo, que em torno de 1 a 2% somente da frota passante que é infratora. Então, quando você põe uma lombada, você causa um risco de abalroamento, de acidente, e ela prejudica os 98 que não cometem a infração, né? Por isso que agora a lombada eletrônica já é uma das coisas utilizadas quando realmente se precisa de um redutor de velocidade. São 7h42, nós estamos conversando com a engenheira civil Kátia Maria Moraes Castilho, ela que é a diretora-presidente da Getran. Ela falou com relação à onda verde, né? Hoje se fala que em Campo Grande tem ali na Antônio Maria Coelho, na Mato Grosso, mas que a hora que dá um problema num semáforo, de repente o pico, e aí ele fica só ali no amarelo, já prejudica todo o restante. Nós poderemos ter onda verde em outros locais aqui em Campo Grande? A senhora também falou com relação a recursos, que o prefeito já comprou a ideia. Como será feito esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte: hoje as interseções são totalmente soltas, não existe uma amarração entre elas para que chegue a informação não centro de controle do que está acontecendo, se a via tem problema, se o semáforo está com problema ou não. Hoje alguém precisa passar na via e ligar e dizer. Aí se você começa, olha, a gente tem quase 400 interseções semaforizadas e uma demanda de reprimida de mais de 100, porque eu já percebi, tem muitos pontos de alta periculosidade que necessitam de semáforos, então fica completamente inadministrável isso, né? E a onda verde foi colocado os equipamentos atualmente, né? Tem um GPS que faz com que os relógios todos dos controladores permaneçam com a mesma base de tempo. Isso permite que se faça alguma onda verde. Mas quando dá qualquer pico de energia, queima esse equipamento, aí bagunça todo o sincronismo. E só tem um jeito da gente conseguir acertar a cidade. É com a implantação de um centro de controle operacional centralizado. Já existe um recurso que nós estamos começando a implantar, que é do ProTransporte, que vai centralizar a área central de Campo Grande dessa forma. E nós vamos ter uma condição de ter os 200 interseções no quadrilátero formado pela Geisel, Ceará, Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa, né? Que aí a gente tem mais ou menos 200 cruzamentos, e que vai ser totalmente centralizados. E vai ter uns sensores em alguns pontos de entrada e saída de subárea que vão escolher o melhor tempo de verde para cada patamar de volume. Isso já vai ser implantado em 2013, 2014. E o prefeito gostou da ideia da gente implantar, e realmente é muito necessário, um centro de controle operacional abrangente, na qual você centraliza o transporte coletivo e o trânsito, dando a prioridade do transporte coletivo na hora que ele passa no semáforo. E aí nós vamos ter mais sensores nas vias e o tempo vai ser um tempo de verde selecionado em tempo real, para atender a demanda que está passando no momento. Não vai existir mais sobra de verde ou excesso de vermelho, né? Então nós vamos melhorar o sincronismo, melhorar a velocidade operacional do transporte coletivo e fazer com que o trânsito fique mais disciplinado e ordenado, e a onda verde você consiga fazer em toda a malha viária de Campo Grande. Doutora, há muita diferença entre esse tipo de semáforo que nós temos hoje e semáforos mais modernos? Isso altera, modifica, ajuda? Não, altera muitíssimo, mas não é o grupo focal que você vê. Na verdade, é o controlador que hoje está ficando cada vez mais inteligente. Os de Campo Grande são de uma geração muito ultrapassada, né? E o software e a descentralização, porque hoje você vê a parte de informatização, né, em todos os aspectos.
E no trânsito também já adquiriu todos os países europeus e os países nos Estados Unidos também. Então todo mundo já está com essa tecnologia que hoje ficou acessível a nós brasileiros, né? Ela já está uma tecnologia que você consegue centralizar bancos de dados e colocar sensores no asfalto que captam a massa metálica do veículo e conta quanto carro está passando. Então, se você coloca sensores em cada cruzamento, você tem a informação em tempo real do volume que está passando na via. Aí esses dados vão para o centro de controle e vão transformados em algoritmos, modelos matemáticos que vão devolver para a via o tempo de verde adequado. E o ônibus, você também acompanha o ônibus dentro da malha e você vai saber exatamente a hora que o ônibus está passando em cada ponto de ônibus, a hora que ele vai passar no semáforo, e vai ter tudo integrado. E com painéis de mensagem variável nos principais pontos da cidade, que vão dar uma rota dinâmica de tempo. Quanto tempo que você vai gastar para fazer um percurso ou outro. E essas informações vão ser disponíveis para as rádios, é um centro de controle operacional da cidade, na qual tudo que existe de informação vai ser centralizada no banco de dados e divulgadas via web e via smartphone. Então vai ser uma cidade inteligente. Essa é que é a proposta da gente implantar. Uma cidade inteligente, centralizada, na qual você possa pegar a informação e utilizar tanto para o usuário quanto para planejamento. Bem, doutora Cátia, eu recebo aqui um SMS de um ouvinte, ele dizendo o seguinte: na Avenida Afonso Pena tem onda verde, e a minha dúvida é saber que, ao acionar a botoeira para o semáforo do pedestre, faz com que, ele pergunta se aí faz com que o semáforo saia de sincronização. Não sai pelo seguinte: quando a pessoa aperta a botoeira, não quer dizer que imediatamente vai dar verde. Está programada para dar verde num tempo certo para que você consiga ter a onda verde sem atrapalhar a onda verde. Então, existe uma programação de movimentos para que a travessia aconteça depois que o pelotão de veículos passou. Um dos maiores desafios que esta administração vai ter, e a sua secretaria vai ser fundamental, é a aplicação do plano de mobilidade urbana. Há quantas anos o projeto do plano, o projeto mais geral, sobretudo os corredores de ônibus do plano de mobilidade urbana, doutor? O que acontece? Quando a gente fala em mobilidade urbana, não é só o transporte coletivo e nem é só o semáforo. Então, mobilidade urbana é quando você equaciona e equilibra o pedestre, a bicicleta, o automóvel e o transporte, né? E esse centro de controle vai possibilitar essa mobilidade, porque você vai ter informação integrada para o pedestre e para todos os tipos de usuários. E nesse PAC da mobilidade urbana, né, que o prefeito está buscando os recursos, está sendo incluído alguns corredores a mais de transporte coletivo e alguns terminais. Só que se eles forem implantados sem integração, na verdade, a relação benefício-custo desse projeto vai ser muito pequena se a gente não tiver o centro de controle. Porque Campo Grande tem muitas vias, mas elas não são integradas entre si. Os terminais também não são integrados entre si, porque tem um monte de linhas que não integram esse terminal. Ou seja, nós precisamos de ter esse plano integrado e não vias soltas sem a gente ter um controle sobre ela. Doutora Cátia, eu conheço alguns tipos de semáforos, e aí eu não sei esse nosso, se é mais antigo ou não, mas eu conheço um que tem um cronômetro junto, tem um outro que ele vai, no vermelho ele vai diminuindo o vermelho, cai para o amarelo e para o verde. Não seria mais fácil esse tipo de semáforo aqui em Campo Grande? Porque parece que a educação no trânsito ainda é um dos principais problemas na nossa capital. Motorista, com pedestre, com motociclista, parece que ninguém se entende. Isso é verdade. Agora, o que está sendo realmente divulgado e Campo Grande vai passar a adotar é o semáforo de pedestre com contador regressivo, né? Que aí o pedestre vai saber qual o momento que ele está, se dá para ele atravessar ou não, porque o verde vai ser decrescivo. Agora, aquele que você coloca, né, no braço projetado, que é para dar o verde, né, o vermelho e o amarelo para o veículo, o que acontece? Eles são muito caros ainda, né? E eu não sei se é bom ou não. Existe uma controvérsia, tem uma corrente contra e a favor. Porque quando começa a decrescer e ele está perto de fechar, você acelera e não quer nem saber para atravessar. Sim. Então causa mais ansiedade.
Então existe a corrente que acha que é bonito e tem a outra corrente que acha que isso induz ao excesso da velocidade e às vezes até você nem percebe o pedestre. Então é uma coisa que eu não pretendo implantar. Eu sou da filosofia que isso atrapalha mais do que ajuda. Bem, Júlio de Castilhos, os comerciantes estiveram reunidos aí com a senhora pedindo algumas mudanças naquele local. O que é que pode ser feito ali na Júlio de Castilhos, uma vez que ainda praticamente nem terminou a Júlio de Castilhos, já estão pedindo mudanças naquele local? Então, esse projeto já foi feito há muito tempo, nós estamos agora no final. O que nós percebemos? Os comerciantes estavam tremendamente aborrecidos, porque eles estavam vendo que estavam sendo prejudicados pelo contra de estacionamento, estavam contra várias medidas. Então nós abrimos as discussões, todos através da associação comercial, né? E elegemos representantes do princípio, meio e fim da Júlio de Castilhos. Então hoje essa comissão, nós já fechamos todas as medidas que devem ser feitas, apresentamos ao secretário de obras, que já viabilizou, ou seja, o projeto teve a sua concepção errada. Teve muitos laços para tirar nos giros que realmente prejudicaram muito os comerciantes. E essas modificações, todos eles optaram, palpitaram, né? Então nós vamos fazer algumas medidas de fechamento de canteiro, abertura de canteiro, com a anuência deles, porque já está com o projeto quase no final. Então tem mudanças que não podem ser feitas mais. E eles estão conscientes disso. E finalizamos ontem a discussão, já apresentamos ao secretário e agora estou terminando o documento para a gente apresentar ao prefeito e fechar a contento de todos. Com relação ao estacionamento que eles discutem muito, nós estamos fazendo uma pesquisa de contagem classificada e vamos, a princípio, proibir o estacionamento com horários. Na hora de pico é proibida, fora pico vai ser permitido determinados trechos conforme o volume, com o compromisso de, à medida que o volume aumenta, a gente realmente proíba como um todo. Pois é, a propósito da Júlio de Castilhos, sendo uma mensagem aqui do Heraldo, para pedir para a senhora colocar de volta a rotatória da Júlio de Castilhos com a Avenida Capibaribe. Então, essa Capibaribe já deu pano para manga, né? Até o prefeito já foi lá no princípio da administração, né? E teve um movimento e tudo. Hoje, junto com esse grupo que estava lá, né, que representa os comerciantes, junto com a associação comercial, né? Nós definimos que vai ser uma interseção semaforizada, com a Capibaribe vai ter condição de virar giro à esquerda e à direita, com uma faixa separada de giro na Júlio de Castilhos. Não vai ser uma rotatória, vai ser uma interseção semaforizada, porque a rotatória hoje, conforme ela não condiz com o tratamento que já foi dado ao longo da Júlio de Castilhos, né? E rotatória, quando você tem um volume grande, ela é muito mais prejudicial do que ajuda. Há exemplo que você vê na Via Parque, da Coca-Cola, né? Já foi boa as rotatórias, mas hoje, quanto maior o volume, mais a rotatória não é mais a solução, e sim o semáforo. E nós estamos falando em rotatória, um outro SMS rotatória que retirou da Joaquim Murtinho, aquilo ficou um caos. Agora, eu particularmente não lembro qual é essa rotatória, Sérgio. Não sei se você se recorda na Joaquim Murtinho. Eu já ouvi, eu sei que ali perto parece que tem um supermercado lá, já passei no local. É que a medida que foi implantada lá, a geometria e os movimentos permitidos não foram condizentes com a situação. Não é realmente, não que a rotatória seja a solução lá, e sim nós vamos realmente estudar que precisa de uma readequação de geometria. Foi feito não dentro dos parâmetros adequados, realmente a solução não ficou boa, mas ela foi feita há um tempo atrás. Doutora Kátia, então nós podemos esperar que neste ano de 2013 tenhamos aí melhorias no trânsito da nossa capital, não é? Pelos levantamentos que foram feitos. Tudo vai depender dessa central, né? Quer dizer, a central, a referência, o começo de tudo é essa central que a senhora falou aí no início da entrevista. Exatamente. Esse centro de controle e também a mudança na forma de implantar dos materiais para implantar a sinalização horizontal e vertical, para que ela seja
realmente visível, permaneça na via, ordene os movimentos e a sinalização vertical seja visível. Então, essa conjuntura, esses três, eu acho que aí nós vamos começar a melhorar o trânsito de Campo Grande, enfatizando a segurança, porque Campo Grande tem um número excessivo de acidentes. Uma das coisas é devido a essa falta de sinalização adequada e é um grande número de motos, né, que tem na frota. Só, realmente a rotatória da Joaquim Murtinho que o ouvinte faz sentido centro para entrar ali no Tiradentes, junto ao Marquês de Pombal, próximo mesmo do antigo Grêmio Enersul e de um supermercado que tem lá, que também vai ser resolvido, né? Doutora Cátia, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre da FM Capital, dizer que o programa está à disposição, que é uma preocupação o trânsito, enquanto tira aí vida das pessoas, mas que também, e aí é uma opinião minha, que também os motoristas, o pedestre e motociclista precisam de mais educação no nosso trânsito. Sem dúvida. Não é? Porque isso também ajuda a resolver a situação, aos amarelinhos, não, os agentes de trânsito, conhecidos amarelinhos, e também a polícia de trânsito da nossa capital. Muito obrigado, sucesso, aí esperamos, é a nossa torcida, eu acho que é a torcida de todo o Campo Grandense, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Sem dúvida, eu agradeço também, né, ter chamado, e realmente vamos trabalhar em conjunto, e no qual a rádio é muito importante no sentido de esclarecimentos e campanhas, né, sempre ressaltando isso que você acabou de falar. E espero que consiga buscar bastante verba lá em Brasília, porque também precisa. Sem recurso não tem jeito de fazer nada. Muito obrigado.